Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução dos exames de ordem. Estamos aqui resolvendo várias questões da prova da OAB e nós temos uma playlist ali no canal do YouTube com várias questões. Missão Aprova OAB tem aí o intuito de facilitar a sua vida na busca da aprovação do exame de ordem. Portanto, venham comigo, sigam minhas redes sociais, compartilhem com seus amigos e vamos juntos buscar esta tão sonhada aprovação para o exercício da nossa advocacia. E vamos tratar na aula de hoje sobre as duas questões de direitos humanos da prova número 42 da OAB. O exame 42 da OAB, nas questões de direitos humanos, trouxe a primeira questão dizendo o seguinte: você está participando de um debate na OAB de sua cidade sobre direitos humanos de comunidades tradicionais. Quando é questionado sobre a identificação e reconhecimento dos remanescentes das comunidades quilombolas, assinale a opção que apresenta corretamente a sua resposta. E aí o examinador traz as alternativas. Letra A. Os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada à resistência e opressão histórica sofrida. O examinador está querendo saber, resumidamente, o seguinte: o que são os quilombolas? E a alternativa correta é justamente a letra A. Não confundam os quilombolas, né, que têm aí ancestralidade negra, com os grupos indígenas. São coisas distintas. E nós temos, inclusive, o artigo 68 da DCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dizendo que aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras é reconhecida propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Diferente do que acontece com os indígenas, onde eles têm a posse, os quilombolas, eles têm a propriedade desta terra. E o Decreto 4887 de 2003 regulamenta esta questão das comunidades quilombolas, dizendo no seu artigo 2º que consideram-se remanescentes das comunidades quilombolas, para fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência e a opressão histórica sofrida. Portanto, a alternativa correta é justamente esta letra A de aprovado. Mas vamos verificar as outras opções. Letra B de bola. Todo e qualquer cidadão ou cidadã que esteja privado do seu direito à moradia em função de grave violação de direitos humanos e que seja descendente de imigrantes que se estabeleceram no Brasil com ou sem autorização de permanência dada pelo Estado. Não confundam a situação dos quilombolas com imigrantes. Nós temos uma lei específica que trata da migração, mas o examinador estava perguntando sobre quilombolas. Portanto, letra B está errada. Letra C. A população afrodescendente brasileira que vive processos de privação de direitos e por isso busca tanto os meios próprios de subsistência quanto a reparação pelos preconceitos e pela discriminação que sofreu e que resultam em restrições de acesso à terra e à moradia. Realmente acontece isso com os afrodescendentes. No entanto, o examinador está perguntando dos quilombolas. Os quilombolas não são todos os afrodescendentes, mas uma parte dos afrodescendentes. Portanto, está equivocada esta letra C. A questão D de dado. A alternativa D de dado diz que os povos originais, aos quais são reconhecidos a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Aqui
não se refere aos quilombolas, mas sim aos indígenas. Portanto, está equivocada esta letra D de dado. A alternativa correta é a letra A. E o fundamento para isto nós temos tanto no artigo 68 do ADCT, como no artigo 2º do Decreto 4887 de 2003. E a última questão de direitos humanos da prova 42 da OAB dizia o seguinte: um cidadão venezuelano que ingressou de forma irregular no país com o propósito de regularizar sua situação, procura você, como advogado, para ter sua assistência jurídica. Neste contexto, com base nos direitos dos refugiados e migrantes, assinale a opção que apresenta corretamente a sua orientação. Então, o examinador está perguntando, olha, com base nos direitos assegurados aos refugiados, existe lei específica para isso? Opa, temos sim. Nós temos uma lei que trata dos refugiados, que é o Estatuto dos Refugiados. Então, a Lei 9.474 de 97, ela trata especificamente dos refugiados. Não confundam com a Lei de Migração, tá? São duas leis diferentes. Uma trata dos refugiados, outra trata dos migrantes. E não confundam também com asilo político. Asilo político, nós temos a previsão na Constituição Federal. Nossa Constituição trata no artigo 4º da concessão de asilo político como sendo um princípio que rege as relações internacionais. E também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 14, diz que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de gozar de asilo político. No entanto, o que o examinador estava perguntando é sobre a situação dos refugiados e imigrantes. Então, vamos ver as alternativas. Reconhecimento da condição de refugiado não impedirá o prosseguimento do processo administrativo eventualmente já instaurado para apuração do seu ingresso irregular no país? Opa, está errada esta alternativa. A lei diz exatamente o contrário. Vejam só, a Lei 9474 de 97, ela estabelece no seu artigo 1º e no artigo 10, em especial aqui o artigo 10, a solicitação apresentada nas condições previstas nos artigos anteriores, ou seja, a condição de refugiado, suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular. Então, enquanto se aprecia este pedido do refugiado, estará suspensa qualquer análise para a sua entrada irregular no país. De acordo com... Então, está errada, né, essa alternativa A. De acordo com a legislação brasileira, o cidadão em questão terá sua condição de refugiado reconhecida se demonstrar que foi obrigado a deixar seu país de nacionalidade em razão de grave e generalizada violação aos direitos humanos. Exatamente, é o que diz o inciso 3º do artigo 1º. Vejam que o artigo 1º do Estatuto dos Refugiados, lá no seu inciso 3º, diz que será concedido será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, inciso 3º, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Então, esta alternativa B de bola tem como fundamento, né, o artigo 1º, inciso 3º do Estatuto dos Refugiados. Esta é a alternativa correta. Nós temos a letra C, dizendo: se sua vinda para o Brasil não tiver sido motivada pelo risco de responder penalmente no âmbito do estado de origem pelo cometimento de crime de natureza política, ele deverá solicitar a concessão de asilo político ao invés de refúgio. Não, não, não. Nós vimos aí que tem sim a previsão na Constituição Federal de asilo político, no entanto, é plenamente possível, nessa situação trazida aqui pela alternativa C, de se solicitar o refúgio. Vejam que o artigo 1º, inciso 1º, diz:
que será reconhecido como refugiado o indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Então, é sim cabível o pedido de refúgio na hipótese da linha C. Portanto, está equivocada esta alternativa. E por fim, a letra D. De acordo com a legislação brasileira, se for solicitado reconhecimento da condição de refugiado, o indivíduo somente terá proteção jurídica após a devida instrução e o devido encerramento do procedimento para obtenção de refúgio no Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Antes disso, poderá ser expulso ou deportado como decorrência da sua entrada irregular no país? Não. Nós vimos que, enquanto se analisa este pedido do refugiado, né, do pretenso refugiado, suspende-se qualquer procedimento administrativo ou criminal que exista contra ele. É o que está no artigo 10 do Estatuto dos Refugiados. Portanto, equivocada esta alternativa D de dado. Ok? Eram estas as questões de direitos humanos do exame 42 da prova da OAB, que foi aplicado no dia 1º de dezembro de 2024. Fica o convite para quem ainda não me segue, colocar ali o sininho, ativar, porque sempre nós estamos resolvendo questões da prova da OAB e você ficará sempre atualizado com estas questões. Lembrando que a melhor forma de você se preparar para o exame de ordem é justamente você resolvendo as questões anteriores. Então, daí a importância de você ter esta possibilidade de me seguir aqui nos canais, nas redes sociais, para que vocês possam, então, sempre estar se atualizando sobre as questões que envolvem o exame de ordem, ok? Muito bem, eram estas as considerações que eu tinha para fazer. Agradeço bastante a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Eram estas as considerações, então, pessoal, que eu tinha para fazer sobre este exame número 42. Fica o convite para quem ainda não me segue, seguir lá nas redes sociais, ativar o sininho. E lembre-se, sempre a melhor forma de preparação para o exame de ordem, sem dúvida, é resolvendo as questões anteriores. E temos aí como missão buscar a sua aprovação no exame de ordem, facilitando isto com as resoluções das questões aqui da prova da OAB. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.